Olá galera, eu sou o professor Cadu e vou resolver esse problema do ITA com vocês, que diz: uma pirâmide regular tem por base um hexágono, cuja diagonal menor mede 3 raiz de 3 centímetros. As faces laterais dessa pirâmide formam diedros de 60 graus com o plano da base. Isso significa que você analisar a base e uma das faces laterais, o ângulo entre elas é 60 graus. A área total da pirâmide em centímetros quadrados é quanto? Então o que nós teremos que fazer nesse problema é calcular a área da base, que é a área de um hexágono, calcular a área do triângulo, que faz uma face lateral, e multiplicar por 6, porque se a base é um hexágono, nós temos 6 triângulos compondo as faces laterais. Eu juntei alguns elementos que serão necessários para a gente resolver esse problema aqui na lousa, e vamos analisar com cuidado, porque essa questão vai ser um pouquinho trabalhosa. A primeira coisa que ele cita é que a base é um hexágono, e ele citou que a diagonal menor desse hexágono mede 3 raiz de 3. Partindo de um único vértice, esse hexágono é regular, falta falar isso. Partindo de um único vértice, eu tracei 3 diagonais. Visualmente falando, já vamos chegar à conclusão de que essas 3 diagonais assumem 2 tamanhos distintos. Tem essa diagonal aqui, que é igual a essa aqui, a primeira é igual à terceira, e é só a do meio que é maior que as anteriores. Então, quando ele cita que a diagonal menor do hexágono mede 3 raiz de 3, ele está se referindo tanto a essa quanto a essa. Então, eu vou assumir que uma delas mede 3 raiz de 3, e a partir dela, eu tento descobrir mais características sobre o hexágono. Outra figura que eu coloquei aqui foi uma face lateral, como a figura que ele cita pra gente é uma pirâmide, cada uma de suas faces laterais são triângulos. Então observem que na prática, a gente tem que a base desse triângulo, que é uma face lateral, cair em cima certinho de um dos lados do hexágono. Então assim que eu souber o lado do hexágono, eu simplesmente transporto para cá. Aí descobrindo, por exemplo, a altura dessa face lateral, eu consigo descobrir a área do triângulo. E eu vou conseguir descobrir a altura dessa face lateral através desse triângulo da relação diédrica. Vejam que aqui eu coloquei um ângulo de 60 graus. Que triângulo é esse que eu estou citando? É um triângulo que faz exatamente o seguinte caminho. Ele sai do vértice da pirâmide, o vértice da pirâmide está aqui em cima, aí ele traça a partir do vértice uma perpendicular à base, ou seja, a altura da pirâmide. Então vejam, isso aqui é o vértice da pirâmide, aqui é exatamente o meio do meu hexágono, é esse ponto aqui, ó, é o que está aqui, da altura da pirâmide. Isso aqui, ó, essa linha é a altura de um desses triângulos equiláteros que forma a base. Então isso aqui, ó, é a altura do triângulo equilátero que forma a base, é a apótema da base, que eu vou chamar de A minúsculo. E isso aqui é o que vai ligar daqui até o vértice da pirâmide novo. Se você observar, é essa altura. Para imaginar uma pirâmide de base hexagonal, eu tracei na vertical a altura da pirâmide. Aqui onde a altura da pirâmide chegou, eu liguei até o meio desse lado, que é esse ponto aqui, ó. E depois eu liguei daqui até o vértice da pirâmide de novo. Então esse tamanho pontilhado, na verdade, eu vou retirar dessa relação aqui, ó. Então o H maiúsculo é a altura da pirâmide e o H minúsculo é a altura da face lateral, também chamado de apótema da pirâmide, enquanto esse chama-se apótema da base. Vamos agora por partes fazer as contas. O que eu sei sobre esse hexágono? Eu sei que da relação desse triângulo aqui, ó, analisando esse triângulo da diagonal menor, aqui mede L, aqui é 3 raiz de 3, e eu sei que o ângulo de um hexágono, qualquer um dos ângulos de um hexágono regular é 120 graus. Pensando para completar 180, como esse triângulo é isósceles, é obrigatório que aqui seja 30 e aqui seja 30. Como que eu faço para descobrir o L? Por exemplo, lei dos senos. 3 raiz de 3 sobre o seno de 120 tem que dar o mesmo resultado que L sobre o seno de 30. Terminando essas contas, a gente vai ter 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 sobre 2 é igual a L sobre meio. Esse 2 cancela com esse 2 e essa raiz de 3 com essa raiz de 3. Acabei de descobrir que o lado do meu hexágono é 3. Sabendo o lado do hexágono, percebam que eu já consigo calcular a área da base. Como? Eu calculo a área de um triângulo desses, que é um triângulo equilátero, a gente já sabe disso, é um triângulo equilátero de lado 3, e multiplico por 6. Vai dar a área da base como um todo. Já vou deixar a conta aqui, ó. A área da base é 6 vezes
3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Recapitulando, 6 vezes a área de um dos triângulos equiláteros que faz a base. Como esse 6 cancela com esse 4, fica 3 e 2. Então aqui nós temos 3 vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 9, que é 27. Logo, 27 raiz de 3 sobre 2. Deu um pouquinho de trabalho, essa é a minha área da base. Agora eu preciso descobrir quem é a minha área lateral. Para saber quem é a minha área lateral, a primeira coisa que eu já sei sobre esse triângulo da lateral é que aqui mede 3, porque esse pedaço ele é sobreposto aqui. Falta descobrir a altura dessa face. Se eu descobrir a altura de uma face lateral, eu calculo a área dela e multiplico por 6, para 6 faces laterais. Analisando os dados desse meu problema, eu consigo descobrir quanto que é esse apótema aqui, ó. Por quê? Se você olhar para esse triângulozinho bonitinho aqui, ele é um triângulo equilátero de lado 3. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então esse A, que é a altura daquele triângulo equilátero, é 3 raiz de 3 sobre 2. Recapitulando, lembram que esse tamanho é o que eu disse que estaria aqui, ó, que é o apótema da base? Se você observar esse tamanho como sendo a altura desse triângulo equilátero, ele vai ser L raiz de 3 sobre 2. Como L é 3, 3 raiz de 3 sobre 2. Trabalhando um pouquinho com trigonometria, a gente consegue descobrir quanto que é esse H aqui, ó. Uma relação muito importante da trigonometria é que sempre que você tem o triângulo 90, 60, 30, o cateto oposto ao 30 é sempre metade da hipotenusa, para que o seno possa dar meio. Se você fizer a continha seno de 30 igual a isso sobre isso, você já vai descobrir isso. Só que para poupar o seu tempo, você pode lembrar. O cateto oposto ao 30 é sempre metade da hipotenusa. Se aqui está dando 3 raiz de 3 sobre 2, é porque a hipotenusa é 3 raiz de 3, que é essa altura aqui, ó. 3 raiz de 3. Então, se eu quiser calcular agora a área lateral é 6 vezes, porque são 6 triângulos desse. Base vezes altura sobre 2. 3 vezes 3 raiz de 3, dividido por 2. Esse 6 corta com esse 2, fica 3. Está dando 27 raiz de 3. 27 raiz de 3. Essa é a minha área lateral. Juntando a área da base com a área lateral, eu tenho a área total. Então, a área total é 27 raiz de 3 sobre 2 mais 27 raiz de 3. Fazendo MMC aqui vira 54 sobre 2. 54 com 27 dá 81. Então, a área total, 81 raiz de 3 sobre 2. E isso resolve nosso problema com a alternativa A. Espero que tenham gostado. Tchau e até a próxima.